Fala galera do Eu Mais 10, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre o Cruzeiro e Rodriguinho que estão a caminho da rescisão de contrato. Vamos falar também sobre o Wachipato que contestou a renovação de Soteldo com o Santos. Também o Alexandre Pássaro, o executivo de futebol do São Paulo Futebol Clube, viajou para a Europa para tratar a venda do atacante Antony. O Mister Jorge Jesus elogiou a intensidade do time no clássico contra o Fluminense e ainda espera mais um reforço para o elenco do Flamengo. E por fim, o Corinthians avança em negócio e fica muito perto de contratar o Ederson, ex-Cruzeiro. Cruzeiro rascunha rescisão com Rodriguinho e ficará com 20% dos direitos do meia. O clube pagará à vista parte do valor devido ao jogador, o restante será parcelado. O Cruzeiro projeta para esta quinta-feira acertar o acordo de rescisão com o meia Rodriguinho. A base para a quebra de contrato já foi definida desde a semana passada. Nela, o clube mineiro alinhou de ficar com 20% dos direitos econômicos do jogador, segundo apurou o Globoesporte.com. Quando adquiriu o Rodriguinho do Pirâmides, do Egito, o clube mineiro comprou 100% dos direitos do atleta. Na época, o anúncio da antiga diretoria foi de 4 milhões de dólares. Entretanto, veio à tona em 2020 que a compra custou 7 milhões de dólares, chegando a 30 milhões de dívida aproximadamente. O clube mineiro tenta negociar o valor com o time egípcio, mas corre o risco de ver outra compra internacional se transformar em um caso na FIFA, cujas ações já chegam a 52 milhões de reais, segundo o próprio Cruzeiro. No acordo com Rodriguinho, uma quantidade considerável será paga à vista ao jogador e o restante de forma parcelada a partir de 2021. O valor a ser pago é referente aos atrasados. Rodriguinho abriu mão do que teria direito até o fim do contrato, que se encerra em dezembro do ano que vem. O meia não tinha interesse em entrar na justiça contra o Cruzeiro e buscava resolver a situação de maneira amigável. Rodriguinho teve contato com o Bahia e com o Atlético Paranaense, mas as situações não avançaram. Há também ofertas de fora do país, mas a ideia do jogador é permanecer no futebol brasileiro para poder estar ao lado do filho recém-nascido e da esposa. O jogador é um dos remanescentes da temporada passada, quando o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B do Brasileiro. Ele atuou em 22 partidas e marcou 8 gols. E aí, torcedor, Rodriguinho caberia no seu time? Deixe nos comentários. O Wachipato contesta a renovação de Soteldo com o Santos e estuda contra-ataque após forçar venda. Chilenos alegam que Peixe precisa pagar 26 milhões de reais por ter recusado proposta do Atlético Mineiro. As divergências entre Santos e o Wachipato do Chile por Soteldo ainda não terminaram. Depois de tentarem a venda do atacante venezuelano para o Atlético Mineiro, o clube ofereceu 51 milhões para contratar o camisa 10 do Santos. Os chilenos não gostaram de saber que o jogador renovou até dezembro de 2023 com o Peixe. Por isso, a diretoria do clube chileno debate internamente se vai brigar para receber o que acredita ter direito agora ou se espera um tempo para que o jogador receba uma outra proposta milionária. A discussão entre Santos e o Wachipato é sobre os 50% dos direitos econômicos que os chilenos ainda têm de Soteldo. O ex-clube do atacante alega que o Peixe precisaria comprar a fatia por 6 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais, à vista, ao recusar uma proposta como a do Atlético Mineiro. O alvinegro, porém, tem outro entendimento e alega que pode pagar o valor até o fim do contrato de Soteldo, que agora é até dezembro de 2023. Além disso, vê a multa rescisória como divisor de águas no contrato. Se chegasse uma proposta que cobrisse ela, aí sim não teria o que fazer. O Santos, portanto, se diz tranquilo, não teme qualquer represália. Por causa dessa discussão, o Wachipato viu na proposta do Atlético Mineiro uma boa oportunidade de vender Soteldo e lucrar, já que o Santos ainda precisa pagar 2 parcelas, a vencer, da compra do jogador. O venezuelano chegou à Vila Belmiro por 3,3 milhões de dólares e o Peixe está em dia com o clube chileno. Agora, sem conseguir vender Soteldo como gostaria, o Wachipato acredita que pode tentar na justiça fazer o Santos pagar os 6 milhões de dólares imediatamente. Ao mesmo tempo, teme piorar a relação com o Peixe e afastar novas propostas. Por isso, a segunda alternativa é deixar tudo como está e torcer para que uma equipe estrangeira se interesse pelo futebol do atacante. Enquanto isso, Soteldo continua feliz na Vila Belmiro e agora com contrato renovado e aumento salarial. Pássaro
viaja para a reunião na Europa e encaminha venda de atacante Antony. O executivo de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro, viajou para a Europa para se reunir para tratar da venda do jovem atacante Antony, do São Paulo. A venda agora está muito encaminhada e, pelo que consta, para o clube holandês Ajax. Quase vendido ao fim da janela, o garoto ficou e agora não deve ter jeito. Deve sair na janela do meio do ano. Pássaro, que estaria na reunião de conselho inclusive amanhã, será substituído provavelmente por Raí. E agora é com você, torcedor são paulino. Você acha que o São Paulo deveria vender o Antony agora ou deve segurar ainda por mais esse ano e tentar vender na próxima janela? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários. O Mister Jorge Jesus elogiou a intensidade do Flamengo no clássico contra o Fluminense e espera novo reforço ainda esse ano. Vamos contratar mais um, disse o técnico. O português destacou a postura do árbitro no segundo tempo do clássico no Maracanã. Com dose de emoção, o Flamengo fez 3-2 no Fluminense na noite desta quarta-feira e garantiu vaga na final da Taça Guanabara. Jorge Jesus fez questão de elogiar a intensidade da equipe no Carioca, usado como pré-temporada. Em coletiva após a partida no Maracanã, o português bateu na tecla de serem apenas os primeiros jogos de 2020 e usou a frase do atacante Bruno Henrique, que virou um mantra da torcida do Flamengo. O fato dos jogos serem oficiais não me permitem fazer 5, 6 substituições, como seria em uma pré-temporada normal. Se são os primeiros jogos do ano, é pré-temporada. Nosso adversário queria vencer o título, mas estamos em outro patamar, como diz o outro, afirmou o Mister. Jesus ainda surpreendeu ao analisar o elenco. Mesmo enaltecendo a força da diretoria na busca por reforços, o treinador afirmou que o Flamengo vai trazer mais um nome novo para 2020. Estamos de acordo que o Flamengo fez reforços cirúrgicos, em função das nossas necessidades. Ainda vamos contratar mais um. Esses jogadores, Berril e Pires, não estão jogando como gostariam. São jogos a doer e estou colocando jogadores que têm mais conhecimento da ideia da equipe. Restam jogadores como eles dois. O Vinícius, que acredito muito, mas só pode jogar 11. O Flamengo abriu vantagem de 3-0 e viu o Fluminense reagir e ainda ter 2 gols anulados. Para o Mister, o clima do jogo mudou pela postura do árbitro Graziani Maciel Rocha. Quem controla o impedimento é o árbitro. Eles fizeram os gols e nitidamente o árbitro quis que o Fluminense entrasse no jogo. A partir daí, acreditaram que poderiam buscar o 3-3. Ganharam emocionalmente e terminarem o jogo atuando no limite do risco. Para o Flamengo, jogar por 3-2 ou 3-1, o importante é manter o estilo de jogo. Estamos em evolução e jogamos para ganhar os jogos. Não há nenhuma equipe no mundo que jogue os 90 minutos em cima do adversário. Se fosse, não seria 3-0, seria 6-0. Palavras do Mister. Garantido da decisão do primeiro turno do Carioca, o Flamengo aguarda o vencedor do Boa Vista contra a Volta Redonda, no domingo às 16 horas, horário de Brasília, em Bacaxá. Antes, porém, a equipe de Jesus disputa a Supercopa do Brasil, no mesmo dia, às 11 horas da manhã, contra o Atlético Paranaense, no Mané Garrincha. Corinthians avança em negócio e fica perto de contratar o volante Ederson, ex-Cruzeiro. O jogador de 20 anos deixou o Cruzeiro nesta semana por salários atrasados. O Corinthians está muito próximo de definir a contratação do volante Ederson, de 20 anos, que pertencia ao Cruzeiro, mas que fez um acordo extrajudicial nesta semana e ficou livre para acertar com outro clube. O Timão deve ficar com 65% dos direitos econômicos do jogador. O tempo de contrato ainda é empecilho, mas será de no mínimo 3 temporadas. O martelo está próximo de ser batido. Visto como uma aposta, o jogador esteve na mira de outros clubes brasileiros, como Palmeiras e Atlético Paranaense, mas viu as conversas avançarem com o Timão na última quarta-feira. O interesse no jogador foi admitido pelo presidente André Sanches após a eliminação na Libertadores. Ederson chegaria para ser mais uma opção no meio-campo, setor que tem sido bastante importante na ideia de jogo do técnico Thiago Nunes. Além dos titulares Camacho e Cantillo, o elenco hoje conta com Gabriel e Richard para a função. Agora, quem é Ederson? Ederson foi contratado pelo Cruzeiro por empréstimo em 2018
vindo do Desportivo Brasil. No Clube Mineiro, passou boa parte do primeiro ano sendo aproveitado pelo Sub-20. No ano passado, ganhou espaço na equipe, principalmente no segundo semestre, quando foi adquirido pelo Clube Mineiro por 1,2 milhão, aproximadamente por 50% dos direitos econômicos. Na reta final do Brasileiro do ano passado, tornou-se titular absoluto do Cruzeiro, pelo qual fez 22 jogos e marcou 2 gols. Entretanto, no começo deste ano, devido aos salários atrasados, entrou em uma briga contra o clube na Justiça do Trabalho, realizando um acordo extrajudicial na última terça-feira, ficando livre para acertar com outro clube em troca do perdão das dívidas. Ederson cobrava cerca de 2 milhões de reais, referentes a salários atrasados, FGTS, férias e 13º salário. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo que a gente mostrou para vocês. Espero que vocês tenham ficado por dentro de todas as notícias atuais. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos, para que eles também possam estar por dentro de tudo que está acontecendo. Beleza, galera? Até mais. Abraço.